Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, a todo mundo que está aqui ao vivo, a todo mundo que está aqui pela primeira vez, pela segunda, desde o início do nosso canal. Iremos agora, neste exato momento, trazer um assunto bem delicado para todos vocês que são patriotas. Eu peço a ajuda de vocês e a colaboração de cada um de vocês, copiando e colando essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Se você conhece aí quem é da direita, quem acredita em Deus, pátria, família e liberdade, vai compartilhando com o máximo de pessoas. Pessoal, a gente vai falar sobre a explosão que aconteceu agora em Brasília, o baleamento, teve um tiroteio aí, o deputado Nicolas teve que se afastar. Iremos falar sobre o desespero agora do Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Alexandre de Moraes, principalmente a prisão que eles aí estão envolvidos. Brasília, a partir de hoje, vai ser um marco no nosso Brasil, porque Brasília está pegando fogo, os nossos deputados, os nossos senadores e também a liberdade do nosso presidente está a caminho. A gente vai trazer todos os detalhes agora. Finalmente, as coisas começam a se acertar no nosso Brasil e eu quero pedir a ajuda de todos vocês aqui. Copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai chamando a direita aqui para a nossa transmissão ao vivo. Pessoal, teve uma explosão também em um prédio, caiu em Brasília. A gente vai colocar as imagens em tempo real aqui para vocês e também da grande manifestação que está acontecendo em Brasília e a liberdade do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que nunca deveria ser preso, que nunca deveria ter sido torturado e principalmente ter tomado aquela facada que a gente sabe o que aconteceu aí. Desde então está tendo sérios problemas de saúde e tentaram aí fazer isso com o nosso deputado Nicolas. A esquerda, pessoal, infelizmente é maldosa, mas a gente vai trazer aqui todos os detalhes. Eu só peço a ajuda de todos vocês, copie e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Somos mais de 113 mil inscritos neste canal, vamos chegar a 114 mil com base na participação de todos vocês. Então, senta o dedo aí, compartilhando, se inscrevendo. Quem está aqui pela primeira vez, doutor, estou aqui pela primeira vez e as imagens estão seguindo aqui para nós ao vivo. Pessoal, a explosão agora do edifício aí, olha só o que aconteceu em Brasília há poucos segundos atrás. Essa explosão aí dentro de Brasília, olha só. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, pessoal. Copie e cola essa grande live aí nos grupos, WhatsApp, nos status. Vamos subir. A área que abrigou por décadas o Torre Palace Hotel, agora quando os últimos vestígios do prédio de 14 andares que foi implodido agora. Com a conclusão da implosão, será realizada uma avaliação estrutural imediata do local e das edificações do entorno. Controle de poeira, limpeza das vias e liberação gradual, conforme o parecer técnico aí dos engenheiros neste exato momento. Pessoal, agora a gente vai diretamente de Brasília. Tentaram aí, pessoal, contra a vida do nosso deputado Nicolas. Ele teve que colocar aí o colete. E neste exato momento a gente vai trazer todas as informações para você que está aqui ao vivo. Os valores constitucionais, olha, me permitam aqui um pouco de história. Eu estou há 34 anos no jornalismo. Eu nunca imaginei que eu estaria discutindo liberdade de expressão como discuto hoje. Porque, para mim, isso era assunto de disciplina na universidade, na escola, no ensino médio. Você discutia lá o regime de exceção, você discutia outros casos da história, mas você não imaginava que no Brasil você ia discutir a necessidade de se lutar por liberdade de expressão. Os que me antecederam no jornalismo me legaram a liberdade. Agora eu tenho que lutar por ela, para mantê-la. Embora eu veja colegas jornalistas achando que censura vale a pena. É uma gente hipócrita, baixa, moralmente desprezível. Porque essa liberdade os antecedesse. Nenhum jornalista teria se formado no Brasil de hoje se não hipócrita e moralmente abjeto mesmo.
Mas, de novo, vamos ao que é realmente importante hoje. Essas pessoas decidiram estar aí. Elas estão aí para lutar por liberdade. Os que estão nos acompanhando agora estão aqui conosco porque decidiram estar aqui, lutando por liberdade. A Marina fez menção, faça onde você estiver, no seu quadrado, no seu espaço, na conversa com o taxista, na fila do metrô, na fila, não importa onde você estiver, na rede social, pessoalmente, nessa manifestação, nas que virão agora, porque as ruas vão ser sim tomadas pela direita, pelas pessoas que querem a reconstrução do país agora nesse ano eleitoral, faça onde você estiver, mas faça. É o passo seguinte a sentir medo, a coragem. Olha, emocionante ver essas imagens ao vivo da Praça do Cruzeiro, mas muita chuva, gente. E o pessoal ali tentando se abrigar com guarda-chuva, com capa de chuva, bandeiras do Brasil. E, Caute, essa é uma manifestação espontânea e pacífica, né? Principalmente pacífica. Ali você vê familiares, homens, mulheres, enfim, ali tentando se abrigar, se proteger um pouquinho dessa chuva que cai sobre o Distrito Federal neste domingo, dia 25, Caute. Muita gente também nos acompanhando nessa cobertura especial, já somos mais de 149 mil telas, todos aqui reforçando a importância, né, que as ruas terão neste ano eleitoral, e a gente espera também que essa iniciativa do Nicolas contagie, por que não, né, organizar caravanas em outros estados, em outras capitais ao longo dos anos. A gente lembra que essa caminhada começou com a pauta da anistia e também a libertação de Jair Bolsonaro, mas a pauta foi se ampliando, né, e foram lembrando também envolvendo o Banco Master, todos os problemas econômicos do país. Então é importante que essa caminhada também se amplie, transborde, né, da capital federal e ocorra de forma organizada, ordeira, pacífica também em outras cidades, neste ano tão importante que é um ano de eleições para o Brasil. Antes de responder, Paula, estou dando uma olhada aqui nas redes sociais e na velha mídia. Primeiramente, na velha mídia, a caminhada do Nicolas é claramente ignorada, não querem falar disso, mesmo tendo milhares de pessoas nas ruas, debaixo de chuva, indo em direção de... Agora, ao vivo, as informações, o Júlio chegando agora, estamos com 67, peço a ajuda de vocês, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status, são milhares de pessoas que estão aqui. Pessoal, preste bastante atenção aqui, foca aqui. As eleições no nosso Brasil começam esse ano. A gente precisa levantar uma bandeira que realmente efetiva a liberdade no nosso Brasil, que realmente a gente possa efetivar tudo aquilo que a nação brasileira precisa. Então, a gente precisa unir forças neste momento terrível, neste momento de perda, neste momento do estado de saúde do Jair Messias Bolsonaro, e também todas as ameaças, tiroteio, por aí vai, de líderes da direita no nosso país. Neste exato momento, se a gente não unir forças e principalmente se concentrar para a gente conseguir eleger os nossos representantes, infelizmente, a mudança do nosso Brasil não vai acontecer. Então, você que está aqui ao vivo comigo, conectado desde o início, eu peço a ajuda de vocês e a colaboração de todos vocês. Copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo, coloca aqui nos comentários qual o número do like de vocês, se vocês estão aqui desde o início, se estão aqui, chegaram aqui agora, sejam todos bem-vindos. Somos um canal da direita que acredita em Deus, pátria, família e liberdade, e a nossa bandeira nunca vai mudar. E, principalmente, a nossa força, a nossa garra, a nossa coragem e a nossa fé num Deus vivo que vai nos ajudar a mudar a realidade do nosso Brasil. Não sou nenhuma política aqui, mas o nosso canal é de política. Quero chamar a atenção de todos vocês, principalmente neste exato momento, porque a multidão invadiu o nosso país, pessoas de todos os estados, de todos os países agora, lutando pela liberdade do nosso Brasil. E, principalmente, pessoal, a gente vai compartilhar agora ao vivo as informações que estão chegando diretamente de Brasília. As únicas pessoas que deveriam ser presas agora
são pessoas que sempre roubaram o nosso Brasil, pessoas que já estiveram presos, mas devido a jogo político foi liberto. Pessoas que, neste exato momento, estão fazendo de tudo para acabar com o nosso Brasil, mas é devido à ajuda de cada um de vocês. Somos nós, os brasileiros, que vamos aí eleger os representantes do povo. E a gente precisa unir o máximo de forças. Precisamos agora unir somente uma força, que é a direita no nosso Brasil. Peço a ajuda de vocês, vai se inscrevendo, vai compartilhando e vai dando like, porque está muito bonito agora as informações diretamente de Brasília. E o hino nacional, milhares de pessoas agora em Brasília, pessoal, milhares de pessoas reunidas em Brasília. A Michele, a primeira-dama, mulher do Jair Messias Bolsonaro, está em Brasília, os filhos do Jair Messias Bolsonaro, o deputado Nicolas, todos os deputados, todos os senadores agora estão em Brasília neste exato momento. Está muito bonito, muito bonito. Pessoal, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, eu peço a ajuda de vocês, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo, ajude o nosso canal aí com todas as informações agora. Os infiltrados aí que tentaram ameaçar o deputado Nicolas foram descobertos agora. O deputado Nicolas teve que colocar o colete aí, porque estava recebendo ameaças de morte aí dentro da manifestação há poucos segundos atrás. Senta o dedo aí, vai compartilhando, vai dando like, coloca aí nos comentários qual o número do like de vocês. Participa, pessoal, dos nossos sorteios aí por semana, que é o Pix na sua conta. Você só precisa estar inscrito nesse canal e compartilhar com o máximo de pessoas. As informações chegando agora, olha só. Esses daqui foram os suspeitos aí. Após verificação, foi confirmado, pessoal, que eles não faziam parte da grande manifestação que está acontecendo agora em Brasília. Que Deus possa ter misericórdia aí das pessoas que estão aí nesta grande manifestação. Pessoal, a gente vai voltar aqui ao vivo. Peço a ajuda de vocês nesse exato momento. Olha só. No recesso parlamentar, né, antes da volta do ano legislativo, e vários voltaram para acompanhar ali, porque foi realmente muito espontâneo e veio de coração. Então, quem tenta, de alguma maneira, minimizar isso e começar a trazer esses absurdos de que alguém está financiando, de que o lugar que o Nicolas está ficando hotel de luxo, imagina, a gente vê pelas imagens do que ele mostra ali que está longe disso, né? E o seu empenho, querem diminuir de fato o fardo, né? Que é o que ele está fazendo. Vamos lá, gente. A gente está falando de 240 quilômetros a pé, 40 quilômetros ao dia. É muito chão, é muito exaustivo. Tenta fazer isso. Olha que eu gosto de caminhar, né? Quando você tenta correr, eu corri meia maratona, você está morto. Agora imagina isso por diversos dias. Não foi um dia, foram diversos dias. E ele fez isso. E aí, só um ponto aqui que o Piotr trouxe, que é bastante é a questão da coragem, né? Que é o que Mark Twain já dizia, né? Que a coragem não é a ausência do medo, ela é a resistência do medo. Quem é corajoso não é quem não sente medo, é quem tem medo mesmo. E a realidade é que o mundo e as vitórias, as liberdades
elas foram conquistadas assim, com base de muita luta, muito suor, muitas lágrimas, de muita gente que sentiu medo e foi com medo mesmo. Não tem outro jeito de conquistar a liberdade, que não seja encarar os medos. Porque quando que você precisa da liberdade? Em regimes de exceção. Essa que é a realidade, Piotr. O que a gente está vendo no país é um regime de exceção. É um regime de falar o que pensa nas redes sociais, é um regime em que você tem medo de ir para a rua. Sabe uma coisa que me chamou bastante atenção? Todo lugar que se falava do Nicolas, as pessoas diziam temer pela sua vida. Você vê, isso é um retrato do que a gente está vivendo hoje, né? Todo mundo preocupado. Nossa, eu temo pelo Nicolas. Eu temo o que pode acontecer com ele. Por quê? Porque é um sinal dos tempos em que estamos vivendo. E essa hipocrisia da esquerda, que o Marcília trouxe aqui. O Lindbergh coordenava as ruas na época do Fora Collor. E agora ele é contra uma caminhada pacífica? Então, a gente vê a hipocrisia. A gente vê o Supremo utilizando essa palhaçada, né, do que aconteceu no 8 de janeiro para deixar as pessoas com medo, para tirar o direito de livre manifestação. Olha o que aconteceu com o pastor Silas Malafaia, né, por conta de organizar também essas manifestações. O que a gente está vendo? O Bolsonaro, que a forma domiciliar e todo o resto, a gente vê isso acontecer. Por quê? Porque eles querem incutir esse regime. Tem que voltar para isso o tempo inteiro, a partir do medo. Então, o Nicolas foi lá e demonstrou uma coragem, né? Brava gente brasileira, todos que estão aí embaixo de chuva, brava gente brasileira que está embaixo de chuva, e é isso aí, tem que ir com medo mesmo, porque coragem é ir com medo mesmo. Pessoal, e a gente está acompanhando agora as notícias ao vivo para todos vocês. Deixa eu falar aqui, os deputados, na verdade, saiu a informação agora, o Júlio chegando agora, a dona Maria Miriam Souza, tornou membro aqui do nosso canal. Obrigada, dona Maria, a senhora é da direita mesmo, é pessoa que acredita realmente na mudança do nosso Brasil. Olha só, os ministros do Supremo Tribunal Federal e alguns ministros do governo do Luiz Inácio Lula da Silva cercaram aí o STF devido ao medo da invasão e principalmente colocaram o policiamento aí na prisão da Papudinha, onde está o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, com medo também de uma grande invasão. Pessoal, foca aqui em mim. Os ministros do STF e aí toda a corja do PT tem medo de invasão acontecer aí dentro do nosso país, porque a bandeira do nosso povo jamais será outra bandeira a não ser a bandeira que o Jair Messias Bolsonaro levantou. Você que é da direita, que acredita em Deus, pátria, família e liberdade, eu peço a ajuda de todos vocês, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, coloca nos comentários qual o número do like de vocês e, principalmente, se inscreva neste canal, porque este canal, embora exista outros, este canal vai conseguir eleger os nossos deputados, os nossos senadores e o nosso presidente. A realidade do nosso Brasil, a partir de hoje, vai mudar e cada um tem que fazer a sua parte. Doutora, como? Se inscrevendo neste canal. Então, vai se inscrevendo, pessoal, que a gente volta agora com todas as informações ao vivo. Olha só, milhares de pessoas que estão em Brasília. Formava fila também. Olha só, gente, desculpa interrompê-los, mas a gente acompanha imagens da Berenice Leite, que não consegue entrar conosco por conta da forte chuva, mas tem relatos aí de algumas pessoas passando mal e, inclusive, por conta da chuva forte, raios caindo ali nas proximidades da Praça do Cruzeiro. Ela não passou mal por conta do raio, não tem nada a ver com essa questão, mas a gente traz essa informação de que algumas pessoas estão sendo carregadas aí na Praça do Cruzeiro, e é um risco, né, Piotr? Por conta da forte chuva, você até tinha ventilado como é que está a questão de raios e trovões, claro, por conta do tempo. Então é algo que a gente precisa ficar bastante atento, porque, em primeiro lugar, a segurança dessas pessoas que estão lá se manifestando. E é um lugar muito aberto, né? E quando lugares abertos, todo mundo aprendeu isso na escola, né? Um raio, obviamente, se dissipa em lugares assim, ele vai encontrar o ponto mais alto. Quando o lugar é muito aberto,
Um guarda-chuva pode atrair um raio. Só A informação que chega para a gente pela Berenice, que a gente não está conseguindo contato, mas que essas pessoas passaram mal porque levaram um choque, porque colocaram a mão no gradil de ferro por conta da chuva. Sim. Então precisa ficar bastante atento em relação a isso, né? Quem está lá acompanhando, porque é uma situação muito delicada aí por conta da chuva forte. Nós tínhamos essa preocupação aqui, comentávamos, porque a chuva estava ficando cada vez mais intensa. E uma coisa é, obviamente, água, né? Muita água caindo traz preocupação, mas ainda assim as pessoas conseguem lidar, porque é uma área que tem escoamento, você não está do lado de um barranco, onde pode ter um deslizamento, não é o caso ali de Brasília, tem um pouco dessa Praça do Cruzeiro. Mas quando você começa a ter raios, aí a situação é muito diferente. E você vê ali a segurança pedindo para que eles se afastem dos gradis de ferro, justamente para evitar esse tipo de problema de choque, né, por conta da chuva forte. Bom, então, pelo visto, não houve raio, né? Mas tem raio, tem relatos de raio ali na região, é uma área aberta ali no eixo monumental de Brasília. Foi um choque, por isso deve ter corrente elétrica. Que vem. Exato. Eu não sei se vocês já viram, Brasília, quando chove, os raios é assustador. Morei lá muito tempo e 15 anos, né? É um descampado. Mas é um descampado, tem muito, e ainda mais nesse, então... Tem muito equipamento ali também, eletrônico, enfim. Às vezes pode não ser até exatamente, pode ser um equipamento eletrônico que foi pelo metal é condutor, né? De calor e eletricidade nesse caso, enfim. Mas você vê que rapidamente as pessoas já estão sendo orientadas, como a Paula mencionou ali, a se afastarem das partes metálicas, porque me parece que ainda não vimos raios muito intensos, que daí seriam um risco muito maior. Tomara não cheguemos a esse ponto, né? Se for por esse caso. É bom até perguntar para eles lá como é que tá, porque eu acho que às vezes a gente não tá vendo daqui, mas deve... a gente está em contato com a Berenice, ela está trazendo os relatos em tempo real, a gente só não consegue a reação realmente da chuva forte, mas ela vai trazendo todas as atualizações para a gente, porque ela está pegando essa chuva forte na cabeça aí, mas não consegue entrar conosco ao vivo, mas vai nos atualizando, Marcílio. Dos equipamentos de imprensa, certamente isso não vem, porque não tem imprensa cobrindo, né? A exceção da Oeste. A exceção da Oeste. Eu inclusive, estou aqui com os dois maiores portais, que eu não vou citar nome, obviamente, mas os dois maiores portais do Brasil, um deles está cobrindo o jogo da Copinha de futebol, né? Então São Paulo empatou com não sei quem, e o outro, a capa fala que o carnaval está chegando, né? Então, do piseiro ao pop, o festival inaugura folia e revela as múltiplas caras do carnaval. Essa é a notícia importante para a imprensa ou a velha mídia. Então, aí você percebe, né? Imagina só se fosse uma manifestação de esquerda, imagina só se fosse uma manifestação do PT, se fosse... Mas daí está no contrato do patrocínio estatal, né? Vai no contrato ali. Exatamente. Se fosse o MST, né, invadindo algum terreno e etc. Sendo que seria ocupação, não invasão. O Boulos, nessa hora, já estaria dando entrevista, né, em rede nacional, é aquela coisa toda. Então, ser de direita ou de entender, a gente estava falando aqui até dos infiltrados, da possibilidade de infiltrados, do Nicolas usar colete, etc., ou ter recebido essa recomendação, a direita precisa compreender que é sempre assim, contra tudo e contra todos, mas o longevar temor servil, como diz o hino da independência, e isso é muito interessante, né? O temor é sempre... Pessoal, chuva agora em Brasília. Brasília tá pegando fogo. Brasília tá pegando fogo. Primeiro, muito obrigado por esse carinho, por esse apoio. Eu estou sentindo que realmente o Brasil já acordou desse pesadelo. Mas eu vou pedir para vocês, se direcionem para Brasília amanhã. Ou, sabe, não levem suas crianças assim para tão perto, porque tá ficando realmente perigoso. Eu não vou mais assim, deixar ninguém mais chegar mais próximo, tanto por segurança, quanto também para não acontecer nenhum imprevisto, sabe? Se cai alguém ali, machuca, então, por favor, você que está vendo esse vídeo, se você me admira, se você quer que a coisa continue linda dessa forma, faz isso, por favor, do fundo do meu coração. No começo eu consegui tirar com muita criança, fiz questão, porque, enfim, estava menor, agora tomou uma proporção que nem eu imaginava. Então, por gentileza, eu peço para vocês, pessoas de idade, pessoas com mobilidade, crianças, tá bom?
pessoal, o deputado Nicolas aí fazendo o alerta da grande manifestação agora em Brasília, e vocês podem ter certeza que a situação do nosso Brasil vai mudar. Mais uma vez, você que está chegando aqui agora comigo, caiu aqui pela primeira vez, a dona Rita, sempre presente, a todo mundo, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Entra também, pessoal, no nosso grupo do WhatsApp, eu vou colocar o link aqui agora. Se inscreva aí nas minhas redes sociais, Instagram, principalmente aqui no canal do YouTube, e principalmente vamos unir forças para a gente conseguir eleger finalmente esse ano os nossos representantes que representam o nosso povo e principalmente que efetiva a liberdade do nosso Brasil, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com as informações agora sobre uma situação que aconteceu neste exato momento. Eu peço vocês que copiem e colem essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status, principalmente a notícia que chegou aqui da liberdade aí do nosso presidente. Doutora, como assim? As informações chegaram aqui de primeira mão e tá pegando fogo em Brasília. Clica nesse link e a gente volta já já com a liberdade do nosso Brasil e do nosso presidente. Obrigada pela audiência, já já a gente volta.